Olá pessoal, meu nome é Perpétua De Witt, AP da FA Intercâmbios, e hoje a gente está aqui para falar do High School no Canadá. Para falar do High School no Canadá, a gente precisa primeiro entender a história do High School do Canadá. Então assim, vocês vão precisar ter paciência comigo hoje. Num passado meio distante, e eu estou no intercâmbio há 32 anos e eu sou dessa época, o High School no Canadá era assim, você não escolhia para onde ia. Se cair em qualquer lugar do Canadá, era um intercâmbio barato, você pagava 6, 7, 8 mil dólares para ir para um intercâmbio no Canadá no passado. E ficava um ano no programa. Mas você caía em qualquer lugar, tá certo? Era com família voluntária, escola pública e tal. E aí chegou o momento que o governo canadense falou assim, chega, estudante estrangeiro que vem para o meu país agora vai precisar pagar a escola canadense. E vai precisar pagar a família também. Então passou-se a pagar a família e a escola. E aí o intercâmbio ele mudou o custo desse high school no Canadá. Quando ele fez isso, ele também mudou a forma como ele dava o dinheiro para as escolas públicas canadenses ou particulares. A forma como ele passou a dar esse valor, essa remuneração para as escolas, passou a ser por estudante na escola, por cabeça, vamos dizer assim. Então, uma escola com 400 alunos, ele passou a dar um X vezes 400. Só que esse X vezes 400 nem sempre paga todas as despesas da escola. Então, a escola passou a precisar do estudante estrangeiro para complementar o valor para pagar as despesas da escola. Normalmente, uma escola pública canadense, ela recebe uma população de 6% a 10% da população da escola. Então, uma escola com 500 alunos, ela pode receber até 50 alunos para intercâmbio. Então, a população de estudante internacional no Canadá, proporcionalmente por escola, é uma proporção maior do que em outros países do mundo, tá certo? E aí, no Canadá, você vai ter escolas que sempre participaram do programa, que já vinham daquele programa que não se remunerava as escolas, e você tem escolas e distritos escolares que só passaram a fazer o programa porque precisavam e porque podia cobrar, tá certo? Então você tem distritos aí que tem uma baita experiência com o programa e você tem alguns que entraram para o programa recentemente ou que entraram a partir do momento que o governo canadense deixou se cobrar o programa. Então assim, o Canadá, eu costumo dizer que tem Canadá para todo mundo. Então, você tem, por exemplo, distritos escolares em regiões como Vancouver, Burnaby, Coquitlam, que são distritos escolares que eles não arrumam as famílias para os estudantes. A gente tem que contratar um provedor de acomodação para que arrume as famílias para o estudante. Então, assim, são distritos com excelentes escolas, maravilhosas, mas ele tem uma acomodação um pouco mais comercial, vamos dizer assim. Então, não espere exatamente um envolvimento de uma família nesses distritos escolares. Pode ser que você consiga, mas é raro. Tá? O que acontece é assim, e as famílias canadenses, elas são bastante, a gente tem uma deficiência de acomodação no Canadá, então as famílias normalmente hospedam vários estudantes de intercâmbio ao mesmo tempo. Essa é uma característica desses lugares. E você tem aqueles distritos escolares que eles mesmos arrumam as famílias hospedeiras. Então, são distritos que a família tem um maior comprometimento com o distrito. E existe aí, então, um maior envolvimento com o estudante de intercâmbio, tá certo? Mas também hospedam vários estudantes ao mesmo tempo. São famílias que elas são remuneradas para hospedar, elas dependem dessa remuneração para conseguir se hospedar no Canadá, tá certo? Então, assim, a gente tem estudantes que falam assim, eu queria ir para no intercâmbio no Canadá, mas não queria tanto envolvimento com a família, eu queria, sabe, ter meu quarto, minhas coisas, tudo bem que vai ter regras, eu vou seguir, mas eu não quero tanto envolvimento assim. É possível? É possível. E tem outros que falam, não, eu queria ter um envolvimento com a família, eu queria que se ele fosse jogar, eles fossem comigo, fossem me assistir, eu queria viajar com eles, eu queria jantar fora com eles, então existe também. Então, por isso que eu digo, existe um Canadá para cada um.
tá certo? Basta você, a gente entrevista os estudantes para que sejam muito claros com a gente do que ele espera, como ele se vê no programa, de que forma ele quer que seja tratado, e existe um programa para ele. E os valores, gente, variam bastante. Obviamente que um distrito escolar que ele vai ter a dependência de um provedor de acomodação para receber um estudante de intercâmbio no Canadá, o provedor de acomodação ele tem que sobreviver, então ele ganha. Então, assim, o valor de uma acomodação com o provedor de acomodação é um e quando é da própria escola é outro. Então, os valores do Canadá eles variam muito. Enquanto você paga, às vezes, às vezes o que você paga por um intercâmbio de 1 ano num distrito, você consegue fazer um semestre em outro. Então, são valores bastante diferentes. E a maneira como a gente seleciona os estudantes é escutando o que é importante para eles e qual que é, o quanto a família está disposta a investir nessa experiência. Tá certo? Uma outra coisa que é preciso saber sobre Canadá é que tem 2 tipos de escolas, a semestral e a linear. Na escola semestral, o estudante consegue pegar 4 matérias por semestre. Então, ele tem aula todos os dias de todas essas matérias, é 1 hora e tralalá de cada matéria, quase 2 horas. E aí ele precisa fazer ou esporte à noite na escola, ou então entrar para uma academia para poder fazer a 5ª matéria obrigatória que o Brasil exige, que é a educação física, tá certo? E você tem distritos escolares que você tem escolas com 8 matérias, né? Que são escolas que têm dia A e dia B. No dia A você tem 4 matérias, no dia B 4 matérias. E muitos estudantes preferem essas escolas de 8 matérias, que elas são escassas no Canadá, pouquíssimos distritos escolares têm, mas para pegar aquelas matérias que são fantásticas no Canadá, que todo mundo tem vontade de fazer e encaixar no horário, né? Então, tem estudante que chega para a gente e prefere ser essas matérias, essas escolas que conseguem pegar 8 matérias, tá certo? Então, é um lugar fantástico para fazer high school. Muitos pais se sentem muito seguros em mandar para Canadá, porque é um país muito sossegado, muito tranquilo, não tem praticamente nada de violência. Então, é o queridinho dos pais, vamos dizer assim, tá certo? Então, é assim que funciona um high school no Canadá. E para saber mais detalhes sobre cada distrito, sugiro vocês entrarem em contato com a gente, que a gente te fala qual distrito é com o provedor de acomodação, qual distrito que é família do próprio distrito, qual que tem escolas com 8 matérias, que escola que é muito legal, onde você consegue praticar esporte. Enfim, a gente consegue te dar um panorama mais específico sobre cada distrito no Canadá. Combinado? Então é isso. Beijo!